Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui, eu espero que esteja com muita alegria. O Natal está chegando, não é verdade? Um momento muito especial. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje, sobre Jesus. A história de Jesus é maravilhosa, né? Ele nasce em Belém, ele cresce, ele daí vai iniciar o seu ministério. João, capítulo 1, versículo 32 em diante, vai contando como Jesus vai passando, olhando para aqueles homens que ele vai escolhendo para serem os seus discípulos, e conta-se que ele olha, ele vê aqueles homens e ele então convida, vem e vê, segue-me. Esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento, um Deus que interage conosco, um Deus que nos vê. E o Natal chegando e a gente fica pensando quantos natais nós já passamos e vem memórias, né, boas e ruins às vezes, né, infelizmente, na nossa mente. E eu não sei quais são as memórias que você tem com relação ao Natal. Às vezes é questão de presente, familiares, reuniões, peru, leitoa, não é verdade? Panetone. Para mim, o Natal da minha infância era aquele verão lá em Ribeirão Preto e a gente saía para as lojas abertas à noite, uma novidade. Na época não tínhamos shopping, muito gostoso. Os ensaios, né, de Natal que a gente fazia na igreja, poesias, peças, né? Muito interessante. E esse ano não é muito diferente, né? Nós temos lojas abertas, né? Nós temos presentes para serem comprados, há muitos já se anteciparam e compraram, mas é muito importante nós pensarmos em Jesus, em algumas verdades que devem mover, impactar o nosso coração. A vinda de Jesus é Deus cumprindo suas promessas. Muitas promessas, né, que estão lá descritas no Velho Testamento. Jesus nasce de uma virgem, nasce numa pequena vila da Judéia chamada Belém. Ele é descendente de Abraão e de Isaac, da tribo de Judá, da linhagem de Davi e assim por diante. Muitas promessas vão sendo cumpridas em Jesus. Em Mateus 24, 35 diz assim: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O plano de Deus, né? O homem pecou e Deus propôs um plano, né? Um plano de trazer Jesus aqui na terra, para morrer por mim e por você, e ressuscitar. E com isso nós podemos ir morar com Ele na eternidade. Deus que cumpre sua promessa, que tem nos protegido, tem nos sustentado, tem nos dado tudo o que eu preciso. E a gente vê as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa vida, na vida da nossa família. E muitas vezes a incredulidade faz a gente ter uma vida tão medíocre, tão triste, não é verdade? A questão é, se Jesus Cristo é o meu bom pastor, por que eu me preocupo tanto com o meu amanhã? Se Jesus Cristo é a minha segurança, por que o medo às vezes me assola, invade o meu coração? Se Jesus Cristo é a minha justiça, por que eu me preocupo com inimigos? Jesus Cristo é o príncipe da paz, porque às vezes nosso coração fica tão inquieto, não é verdade? Eu queria que você refletisse sobre isso. Por que eu me inquieto, eu me preocupo? Por que eu tenho medo? Por que eu fico tão assim, às vezes, com falta de paz? Por que tantas pessoas sofrem de insônia e tomam medicamentos para dormir, medicamentos para serem felizes, né? A pílula da felicidade, mesmo crendo em Deus. Por quê? Eu quero conversar com você sobre isso hoje. Jesus Cristo, ele dividiu a história antes e depois de Cristo. Até o
teu, mais arraigado no seu coração. Quando ele faz um negócio no cartório, ele tem que assinar um documento que ele está fazendo aquele negócio no ano tal, após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E assim é conosco. Deus, ele divide a nossa história, e o antes e o depois. Mas nós precisamos, buscá-lo, nós precisamos estar na presença dele para que a gente possa desfrutar da sua paz, da sua alegria, do seu amor, da sua graça. Nós precisamos ter a consciência da presença de Jesus na nossa vida, o bom pastor que deu a sua vida por mim e por você. Lá em Lucas 2 fala que, no versículo 7, que quando Maria vai para Belém para ter Jesus, não havia lugar para ele na hospedaria. Não é que o hospedeiro fosse de mau caráter ou não fosse generoso, é que não tinha, estava tudo lotado. Mas mesmo assim, ele consegue um lugar e depois Jesus morre e ele nasce, ele ressuscita e ele quer nascer de novo, mas agora no nosso coração. E assim como aquela hospedaria, muitas vezes nós não damos lugar para Jesus. Não há lugar, há tanto barulho, tanta inquietude, tanta atividade que a gente faz, tanto compromisso que a gente não tem, às vezes, lugar para Jesus. E ele nos convida de um modo especial. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como ele convidou os discípulos, ele convida a mim e a você. Ele quer que a gente alivie o fardo, que a gente entregue nas mãos dele, que a gente creia que ele está cuidando de nós. A gente precisa tomar uma posição com relação a isso, para ter um Natal feliz, um ano novo, 2022, tranquilo, crendo que Jesus ele veio e ele vê você, ele vê a sua luta, e ele quer transformar nossa história. Nós temos que buscá-lo, ir até na presença dele, É lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 a 14, Jesus fala: então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha que coisa incrível. Jesus diz para mim, para você: vinde a mim, se você me buscar, eu vou estar te ouvindo, se você clamar, eu vou estar ouvindo, eu vou estar indo ao teu encontro e eu vou mudar a tua sorte. Você não vai ter mais inquietude nas tempestades, nas lutas, nos desertos. Você vai ter o coração cheio de paz, porque a tua fé vai aumentar dia após dia. Vinde a mim, mas permaneça comigo, Jesus diz assim para mim e para você. E Deus vai estar transformando a nossa história com alegria, com amor, com paz, Vai transformando nossos valores. E é uma pergunta que eu e você devemos fazer: temos dado lugar para Jesus em nosso coração? Jesus é o amado da nossa alma. Nós temos acordado de manhã e falado assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso crer, eu creio que Jesus está comigo. Então eu não preciso ter medo de homens, eu não preciso ter medo das coisas que acontecem, das circunstâncias, das tempestades, porque Ele está comigo e Ele sabe o que é passar necessidade, dificuldade. Ele sabe, ele sofreu, passou sede, passou fome, foi traído, sentiu a separação do Pai, Ai, como é bom a gente saber que Deus está conosco, e quando o inesperado acontece, a gente sabe que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo. Maria, ela teve que ir para Belém, mas era o projeto de Deus para Jesus nascer em Belém. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, Aconteceu, por exemplo, na minha.
Eu morava em Maringá, estava muito feliz em Maringá, era professora na universidade, comprei o meu apartamento, que era o meu sonho, né? E daí, mobiliei, e daí minha mãe começa a passar, vai para o médico, o médico está 6 meses de vida para ela, e eu morava com a minha mãe naquela época. E então eu fiquei aflita, eu falei, não posso ficar aqui tão longe das minhas irmãs. E eu comecei a orar, então eu prestei concurso em Rio Claro, em Jaboticabal, e com a graça de Deus passei nos 2 lugares. Eu não entendia o motivo, né? Estava tudo tão planejadinho, mas eu mudei para Jaboticabal. E eu não sabia, mas Deus tinha um propósito, tinha um projeto. Ele permitiu esse alarme do médico, né, para isso. Minha mãe viveu mais de 20 anos depois desse dia, desse alarme do médico que falou que ela tinha só 6 meses de vida. E foi uma bênção Jaboticabal para mim. Foi uma bênção muito grande lá. Nós construímos uma história muito linda, né? Conheci o Leomã, tivemos nossos filhos. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Por isso, nós devemos crer, devemos ir até o nosso Deus e permanecer na sua presença. E Ele vai tratando, vai curando, vai transformando a nossa sorte. Lá em Mateus 28, versículo 20, Jesus, Ele ressuscita e Ele diz para os discípulos e para mim, para você, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O dia de hoje, Jesus está com você, Jesus está comigo. Jesus, o perdão que eu tanto necessito. Jesus, o caminho, o único caminho que me leva ao Pai. Jesus, meu Salvador, meu Senhor, o Santo que se deu por mim e por você. Jesus que ama você, que te vê, que se importa, que transforma a nossa história. Jesus que cumpre as suas promessas e Ele vai voltar, Ele prometeu que vai voltar. Eu acho tão lindo, né? Quando a gente vê que Jesus promete, que nós possamos entender isso, buscá-lo, ouvir a sua voz, caminhar junto com Ele. Então Deus vai estar tratando de nós. Lá em Salmo 81 diz assim, Deus suspirando, se o meu povo me escutasse, se Israel, se a Regina, se você, coloque seu nome, andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Coisa tremenda. Esse é o nosso Deus, promessas de um Deus que cumpre suas promessas. Amém? Então, Natal está chegando. Que seja um dia de festa, de gratidão por Jesus ter nascido, passado as lutas que nós passamos, experimentado, saber o que é sofrer, saber o tamanho da nossa dor, e Ele ter morrido por nós, ressuscitado, e foi ao Pai, foi aos céus preparar lugar para mim e para você. Que essa certeza invada teu coração e você festeje muito o Natal, com muita gratidão, e festeje todos os dias, com a certeza que Jesus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, que a presença de Jesus seja notória, sensível, sentida por você e todo o seu lar, em nome de Jesus. Um grande abraço, Feliz Natal e até a próxima, se Deus quiser.